Projeções da consciência. Autor Valdo Vieira. Diário de experiências fora do corpo. Operação Intercâmbio. Dia 28 de agosto de 1979, terça-feira, dia típico de serviço. Segundo Valdo Vieira, ele esteve em Niterói por algumas horas. Recolhi-me ao leito às 19 horas e 55 minutos. Estado intrafísico, cansado, depois de 20 minutos de exercícios recuperadores, vem o segundo sono, sem consulta ao relógio. Posição do lado esquerdo sobre o leito. O meu despertamento extrafísico ocorreu ao entrar numa instituição de estudos multidimensionais, em pequena ilha deserta, semelhante a um morro emergindo na planície ondulada do oceano. Entre várias consins projetadas fora do soma, assistidas por uma equipe de amparadores e liderados por um instrutor, lembrando que consins projetadas são pessoas encarnadas no plano intrafísico, que equivale ao plano terrestre. Essas pessoas se projetam no plano astral, então representam consins projetadas. E consciex são espíritos desencarnados, ou seja, amparadores que nos projetam para as multidimensões e que nos instruem, até mesmo em escolas no plano extrafísico, escolas essas de projetores. Bom, de início foi feito o congraçamento das consciências, ao passo que iam chegando cada qual acompanhada por uma consciex. As consciências eram tratadas magneticamente para receberem energias nos centros mentais, atingirem maior condição de lucidez consciencial e poderem raciocinar melhor, possibilitando lembranças mais fiéis após a excursão extrafísica. A reunião de consciências na dimensão extrafísica tornava transparente os corpos opacos, libertando por algum tempo os prisioneiros da dimensão intrafísica. O local arranjado por numerosa equipe funcionava como estabelecimento improvisado de campanha, mas dotado de verdadeiros recursos didáticos, ao modo das instalações e hábitos universitários humanos. Segundo esclarecimentos que me forneceram na hora, tudo fora executado no sentido de condicionar possibilidades de ambientação aos recém-chegados para se sentirem em casa e predispô-los ao máximo a uma lucidez temporária fora do soma, que permitisse a assimilação das ideias e reminiscências posteriores aproximadas da realidade, a maioria em forma de sonho ou intuição. A operação foi realizada numa ilha, olha só pessoal, numa ilha extrafísica, para facilitar a locomoção próxima das consciências e a consolidação das defesas extrafísicas do ambiente, que percebia-se estava completamente isolado por rastilhos de luzes, criando um campus no ambiente selvagem, entre árvores sobre as pedras da ilhota. Nas instalações notava-se carteiras postas em filas, quadros, murais, uma cátedra simples em plano mais elevado e local para exposição visual, igual a uma parede situada logo à frente de quem dirigia o pensamento às consciências. Deviam estar presentes mais de 4 dezenas de participantes intrafísicos aqui da Terra, homens e mulheres, dentre os quais alguns jovens, autoridades, servidores públicos, professores, funcionários de postos médicos e participantes de diversas confissões religiosas. Alguns se conheciam e formavam pequenos grupos. Ao iniciar a exposição daquilo que chamaram de Operação Intercâmbio, foi mostrada a série de mapas e gráficos luminosos tridimensionais de determinada área,
cada qual abordando um aspecto particular da vida humana, todos versando a mesma zona, que parecia um bairro destacado da cidade. A área do bairro focalizado apresentava o formato de um casquete. Depois foram feitas preleções curtas por 3 concierges, diversas expondo as finalidades do encontro. Explicaram que, após as pequenas e sucessivas aulas, um instrutor ouviria a opinião de cada qual das consciências temporariamente libertadas pelo sono intrafísico. O trabalho versava a preparação de assistência extrafísica rápida e intensiva sobre a área focalizada da cidade, de onde procediam as consins participantes, cada qual possuidora de conhecimentos e responsabilidades diversas, vivendo no ambiente em estudo, informaram que comandos semelhantes são comuns nas multidimensionalidade, esparramados por quase todos os países nos diversos continentes. Da existência deles derivam as ideias que inspiraram a assistência inteligente do tipo da Operação Rondon, realizado no Brasil, da Operação Limpeza, executada em favelas e outros empreendimentos correlatos quando são assistidos centenas de habitantes de determinada zona com todos os recursos de emergência. No caso, a assistência extrafísica visa melhoria e ao socorro possíveis de consins e consciex convivendo em comum numa ampla tarefa coletiva de desassédio. Afirmaram que o trabalho de higiene consciencial que vem sendo feito ainda é muito elementar, tendo em vista as reais necessidades dos assistidos e as possibilidades de auxílio das consciências e consciex, geralmente em lamentável subnível de rendimento em atmosferas de parasitismos magnéticos recíprocos e grupais, onde as consciex tentam forçar semi-siriex temporárias artificiais ou transmissões enfermiças através de processos assediadores e vampirizantes. Ressaltava-se fulgurância da inteligência nas demonstrações dos assuntos abordando a vida familiar e a comunidade, onde se procurava introduzir ideias simples e renovadoras em todos os aspectos da existência humana, com muita naturalidade e camaradagem, sem nenhum misticismo e nem preconceito, ao modo de universitários no relaxe de campus. Exaltava-se a ideia básica da cosmoética, sobrepairando todos os assuntos, mas de um modo imparcial, universalista, congregando consciex irmãs de todas as condições, procedências ideológicas e crenças religiosas. Os assuntos eram os mais diversos: vida doméstica, trabalho, condução, saúde, lazer, sobrevivência, mas todos convergindo para o mesmo ponto de convivência entre as consciex conscienciais, nos lares, nos centros de encontros da comunidade, como clubes, associações, empresas médias e grandes, aulas de ginástica, reuniões de várias naturezas, inclusive religiosas, políticas e agremiativas. De longe, os temas faziam lembrar, numa comparação rústica, as limpezas feitas pela polícia recolhendo marginais antes de festas e comemorações populares, os enfeites e preparação do logradouros públicos para inaugurações ou solenidade de grandes efemerides comunitárias. Depois das explanações informais, não faladas, mas transmitidas de maneira compreensível e instantânea pelo pensamento, veio o instrutor, consciência luminosa de simpatia irradiante, que expôs parte final e a conclusão, começando a arguir cada um dos presentes acerca da operação, inclusive ouvindo sugestões. A maioria permanecia bem desperta e respondeu às interrogações, participando efetivamente do encontro, dando pareceres e oferecendo alvitres. Contudo, alguns deles, dentre os quais 2 senhores e uma senhora, caíram numa sonolência ou sonambulismo contínuo
Esses não puderam participar dos diálogos mentais, sendo isolados antes do retorno ao soma, que foi feito ao mesmo tempo por dezenas de consciências que saíram numa revoada única ao término da reunião e dos augúrios de paz. O encontro provou aos presentes o esforço e abnegação dos assistentes extrafísicos dos homens e mulheres pela terra afora, tentando melhorar a condição da vida íntima das criaturas no rumo do aperfeiçoamento e da elevação de propósitos, na implantação da efetividade, fraternidade, profundo espírito comunitário e maior senso de humanidade. Quanto trabalho ainda por fazer, aguardando quem se disponha a participar fraternal, à primeira vista as tarefas conscienciais parecem esforço de acadêmicos e pesquisadores universitários, lidando com as consciências bisonhos estudantes do primeiro grau escolar que ainda procuram método até para aprender a estudar, mas o esforço em conjunto sempre frutifica. É o que enfatizaram. As ideias esboçantes no inconsciente acabaram germinando nos cérebros mais exponenciais da comunidade através das sugestões que provocam a imersão da memória e assomam em reminiscências de origens imprecisas, instituições vagas, inspirações salvadoras e acabam sendo materializadas na vida humana, ainda que tosca ou caricaturais, a princípio sob o aspecto extrafísico, mas legítimas e praticamente espontâneas à vista dos homens. Ao deixar o local, a ilhota me pareceu revestida por anúncios luminosos ou sobre o impacto de fulgurante espetáculo pirotécnico, irradiando cintilações em todo o contorno de morro alongado. Ao despertar-me no soma, segundo Valdo Vieira, o relógio marcava 13 minutos depois da meia-noite. Quanto tempo durará a reunião? É difícil precisar. O tempo fora do soma é sempre fator enigmático. Uma dimensão misteriosa que causa perplexidade, saindo do absoluto para o relativo e às vezes parecendo estacionar até extinguir-se na intemporalidade. O tempo é uma unidade de medida humana, com a primeira morte. Se morre o tempo e o soma. Não, só morre o tempo e o soma. Quem desativa o soma vive sem futuro ou, se o quiserem, num contínuo espaço-tempo. Paralelo dos caracteres diferenciais básicos entre o sonho comum e a projeção consciente para o principiante, no sonho ocorre uma atividade mental habitual. Na projeção, a atividade mental transcende em riqueza a própria vigília física. No sonho, o raciocínio integral não atua com facilidade. Na projeção mantém-se igual e não raro, expande-se além das possibilidades ordinárias da vigília física ordinária. No sonho, a pessoa não determina as imagens oníricas à vontade, mas atua ao modo de espectador ou semi-espectador de um espetáculo que se desenrola à revelia, sem nenhum controle de sua mente. O projetor dirige os atos do desprendimento e dispõe de capacidade decisória, como na existência humana. No sonho, a faculdade crítica fica ausente. Aceitam-se os acontecimentos e situações mais absurdas com naturalidade, porque a consciência não está suficientemente alerta para despertar o sentido da atenção na projeção. O juízo crítico se faz sentir sempre. No sonho não se conserva a lembrança sequencial das imagens. O projetor pode recordar as ocorrências integrais da projeção em todos os pormenores. No sonho, a autossugestão não funciona na coordenação das imagens. A projeção pode determinar atos e acontecimentos extrafísicos. No sonho, a pessoa jamais começa a sonhar desde a vigília. Na projeção, a ocorrência com a manutenção da lucidez absoluta da vigília, antes, durante e depois do processo, sem solução de continuidade. No sonho não há impressão de uma saída do soma.
Na projeção, a experiência da decolagem é fascinante e única. E é muito difícil prolongar o sonho na projeção. Torna-se possível prolongar a estada fora do sono. No sonho, as extinções sensoriais agem na produção de fantasias. Na projeção, pequenos toques no soma imobilizado provocam um ato de interiorização do psicossoma, com a sensação inconfundível da atração do cordão de prata. O sonho não apresenta o conjunto de fatores psicológicos e extrafísicos comuns à projeção consciente como grau de lucidez, sentindo de liberdade, bem-estar, clareza mental, expansão do poder, deslizamento, levitação, volitação e às vezes até euforia. No sonho, as imagens se apresentam deformadas e irreais. Nas projeções, as imagens não são deformadas. Repito novamente, no sonho, as imagens se apresentam deformadas e irreais. Nas projeções, as imagens não se deformam. No sonho, as imagens são de intensidade inferior às da vigília. Na projeção, alcançam a maior intensidade de todos os estados de consciência. O sonho, embora com imagens mais fracas, tem lembranças mais fortes e fáceis, por ocorrerem quase sempre no estado consciencial, perto da coincidência, ou pelo menos próximo ao físico. A projeção, conquanto de imagens mais fortes, tem lembranças ou rememorações mais fracas e evanescentes, por se darem à distância e sem influenciar direita do cérebro humano. Essa regra é um dos notáveis paradoxos da projeção consciente. Quanto mais prolongada seja a experiência e mais distante a excursão do psicossoma ou do mental soma, mais difícil será a rememoração. Bom, foi bem interessante essa operação intercâmbio que o próprio Valdo Vieira, ele esteve numa ilha e nessa ilha tinha muita gente ali da Terra projetada ali. Professores, médicos, e o que é mais curioso, que havia também um grupo de policiais extrafísicos ali dando proteção naquele local. Olha aqui, porque também tinha assédio também. E muitas vezes se percebia uma comunidade de baixo nível. Olha que interessante. Porque lembrando também, ele esteve num local bonito, numa ilha. E lembrando também que em determinados locais existem favelas, existem locais em condições precárias, onde vivem espíritos ali, que até têm fome, sede. Existem, em determinadas regiões do astral, existem pobreza. Então, de certa forma, nós como projetores, a gente vai até esses locais precários, favelas, onde que existem espíritos ali sobrevivendo numa condição muito precária, e eles precisam de energias. E a gente doa muita energia, a gente que é projetor, a gente doa energia. São os ectoplasmas que a gente doamos para esses consciex. E como existem espíritos que estão em planos ainda inferiores, eles ainda sentem fome e sede. Existem espíritos superiores que, até mesmo em naves cósmicas, eles chegam nesses vilarejos e trazem mantimentos, comida. Os projetores, as consciex evoluídas também chegam até com o aeróbus, esse ônibus espacial, com mantimentos ali, porque tem até criança ali sentindo fome, tem as mães, tem tudo isso. Então, é bem interessante esse processo. Por isso, cada dia mais a gente precisa estudar mais, conhecer que existem locais ali do plano astral que existem condições precárias ali, espíritos ali passando fome, crianças ali, consciex, bebezinhos ali. E é muito profundo o modo da gente estudar a projeciologia. Bom, então terminamos aqui.
Diários de Experiências Fora do Corpo, autor Valdo Vieira, Projeções da Consciência.